Alô, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, os meus amiguinhos de hoje, os amiguinhos encarnados, os desencarnados. Todos nós viemos caminhando à busca do conhecimento, à busca do alimento da alma, o alimento, a calmaria do espírito. Então hoje vamos começar com a oração de São Francisco. Vamos começar comigo. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto que estamos na Quaresma, pela religião católica é considerada Quaresma, que é a famosa quarentena. Mas vamos fazer uma reflexão. A gente se ouve falar muito em jejum, não é? O que é o jejum para você, irmãos? É ficar sem comer. Então, mas com que intuito? Ah, sim, espiritualmente? É um encontro com a gente mesmo, né? Vai se mortificando, né? Porque fica sem comer, né? Vai se mortificando, vai se abstendo da carne. Isso. Para poder pensar melhor nas coisas, né? Aí a gente pensa melhor na vida. Nas coisas que a gente está fazendo aqui, né? Tá bom. E você, Lúcia, o que é o jejum para você espiritualmente? Ficar sem comer carne. Tá, mas com qual intuito? Para que se usa o jejum? É questão de saúde? É por uma questão espiritual, Quaresma. Jejum. Mas que intuito você fez? Porque Jesus fez essa quarentena no deserto, sem comer, sem beber. Ele fez uma limpeza. E nós? Para que fazemos o jejum? Porque quando Jesus fala assim para a gente, há de se fazer o jejum. A gente entende como? Você, meu filho, jejum. Não sei, né? Dizem que é para ficar sem comer. Algumas religiões abordam o jejum assim, espiritual para poder ter uma conexão consigo mesmo, se entender um pouco mais. A questão não é só um jejum de alimento, né? É um jejum geral, de você não consumir notícias ruins, leitura ruim, é tudo aquilo que possa te... Não é só o alimento. Não é só alimento. Eu já entendo assim, um jejum, quando se vem espiritual, é sobre um jejum geral, tanto de conhecimento quanto de alimento. Hoje nós vamos falar brevemente uma leitura sobre o jejum. O que significa, para quê o jejum? Então prestem atenção nessa passagem que tem biblicamente. Jesus havia descido do monte
onde há pouco Pedro, Tiago e João haviam presenciado o fenômeno da transfiguração. Quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o a teus discípulos e não puderam curá-lo. Vocês estão entendendo? O homem trouxe o filho para os discípulos curar o filho dele. Mas os discípulos não conseguiram. Os discípulos não conseguiram curar. Aí Jesus olhou para eles e respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-me-o aqui. Jesus, ele era um pouco rígido. Não pense que Jesus era rígido. Narra então o evangelista Mateus que Jesus repreendeu o espírito mau que estava com ele e o espírito simplesmente abandonou o garoto. Os discípulos então se aproximaram de Jesus, curiosos, e em particular lhe perguntaram: por que não pudemos nós expulsar o espírito mau? Nos diga, mestre. O mestre então lhes redarguiu. Por causa, lembre-se bem, meus irmãos, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Finaliza Jesus a lição afirmando: mas esta casta de demônios não é expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tá certo? Agora, eu vou explicar para você hoje o que ele quis dizer por esse jejum. Tá certo? É necessário serenar a alma e as ideias preconcebidas, a refletir profundamente sobre a proposta de jejum e oração oferecida pelo Rabi. Olha ele explicando. Será que Jesus, ao propor o ato de jejuar, referia-se a deixar de se alimentar regularmente? Não, era só um jejum. Pois é assim que muitos entendem até os dias de hoje. Por isso, faz-se mister que nos debrucemos sobre a temática a partir deste ponto. A proposição do mestre ia muito além da dieta alimentar. Não é só deixar de comer. Ele trazia a ideia da abstinência moral, de abster-se de tudo aquilo que nos conduz aos excessos. Fala ele assim, de um jejum do comportamento doentio. Este é o único caminho para a libertação das influências deletérias dos obsessores espirituais. A oração é primordial, pois nos liga ao Criador, nos purifica os pensamentos e eleva a sintonia mental. Junto dela, a mudança de comportamento, de direção nos propósitos de vida é fundamental. Os espíritos infelizes se ligam a nós através da sintonia com as nossas misérias íntimas. Se deixarmos de cultivar tais misérias, se alterarmos a faixa mental, não haverá mais compatibilidade neste clube psíquico.
A privação das ações negativas, dos desejos malsãos, deve ser o jejum para a alma, que deseja se libertar de qualquer influência espiritual inferior. A fé raciocinada e a ação no bem dos problemas de tudo. Não há o que temer quando as mãos estão perfumadas pelas flores do bem que deixamos pelo caminho. Não há o que temer quando o coração está aquecido pela certeza de que as leis de Deus são perfeitas e que a presença divina é constante em nossas vidas. Perante qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar, lembremos da lição do jejum e da oração. Lembremos desse medicamento poderoso de que todos nós dispomos. Agora aqui vem aquela colinha que a gente faz a reflexão sobre o jejum, que as pessoas distorcem até hoje o jejum. Até hoje. Não é o jejum físico, o organismo. A gente precisa se inteirar bem no jejum da alma. Esse que é o essencial. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados aos hipócritas. Por quê? O pessoal jejava, mostrava para todo mundo, olha, eu jejuei, era de triste. Meus irmãos, há jejuns que enfraquecem o corpo, mas não transformam o coração. Jesus não rejeita o jejum, ele rejeita, de fato, de verdade, é a vaidade que o acompanha. Não é você, olha, eu fiz jejum, olha gente, eu fiz o jejum, olha, eu fiz o jejum. Nossa, ele fez o jejum. É a vaidade. O verdadeiro jejum não é o que se exibe no rosto triste, mas sim que faz em silêncio no íntimo da consciência. Jejuar é remunerar ao ego, é obedecer do orgulho, da inveja, da crítica e do desejo de parecer virtuoso. É calar onde ferimos, é o conter o impulso que nos afastava do bem. De nada vale o sacrifício exterior se o coração permanece intocado. Meus irmãos, o Pai não vê as aparências, ele vê as intenções. As intenções. Quer mudar de vida, de sintonia, de sequência? Quer mudar para um caminho do bem do Seara? Unge a tua cabeça com serenidade, lava o teu rosto com alegria interior e jejua daquilo que ainda te escreve e que te escurece por dentro. O jejum que Deus acolhe é o da alma, que se corrige sem plateia e se transforma por amor. Olha que coisa bonita. O autor dessa escola, dessas reflexões, é Clarencio de Salom. Vocês entenderam como as pessoas entendem o jejum de uma forma? Não adianta, hoje eu vou fazer jejum, vou ficar o dia todo sem comer. Aí sai de lá para o jejum, aí no outro dia eu vou comer feijoada, vou me dando os amigos para comer. E acho que está bem com Deus, eu fiz o jejum, mas está lá falando mal do vizinho, está julgando o outro, está criticando, está com o coração cheio de maldade. Ué, o principal jejum não está fazendo. Não, né? Quantos homens foram para curar aquele homem, os discípulos de Cristo? Quer dizer, cada um estava numa sintonia diferente.
Então, meus irmãos, não basta você só ter fé, você tem que estar na sintonia do amor, na mesma sintonia, todos juntos. A caridade, vamos fazer, mas com o íntimo limpo. Esse que é o verdadeiro jejum, quando eles falam jejum misturado ao coração, a fé misturada ao coração. Porque a pessoa, eu vou fazer jejum, vou ficar levinho, aí minha fé fica melhor. Não é assim. Você pode enfraquecer seu corpo, você vai fazer jejum, é igual dieta. Muitas pessoas fazem dieta, uma dieta da forma como ela quer, ela enfraquece o corpo. De que adianta, sabe? Larga os vícios ou os costumes. Eu faço dieta um mês, aí passo um ano comendo, estragando. Do que adianta? E você esquece a fé. Você esquece que a fé, ela necessita de uma alma, sabe? Uma consciência limpa do seu íntimo moral. O alimento da alma, você orar de verdade, você fazer aquela reforma íntima, largar aqueles vícios, as licitudes do mal, ter o pensamento bom, o pensamento positivo. Essa que é a verdadeira forma de se fazer o jejum. É onde que Deus olha. Não adianta eu fazer jejum de pular para a igreja, mas Deus não está olhando o meu visual, Ele está olhando a minha intenção, o que eu tenho lá no coração, a minha intenção da mente, da alma. É onde que a humanidade ainda está em caminho frente, está aprendendo, mas precisa aumentar esse espaço largo, porque a vida é muito curta. Basta falar, eu quero aprender, eu vou mudar na minha vida, eu vou começar em primeiro lugar, pedindo ao nosso mestre que nos envie um remédio, um antídoto para a alma, curar as enfermidades da alma, que ainda impera o orgulho, o ego, a inveja. Isso nos traz a ambição, nos traz a maldade. Então é esse jejum que precisamos parar de dar para a alma. Nós temos que dar oração, pensamentos bons, mostrar que ainda queremos ser muito melhor do que fomos ontem, do que fomos no passado. Queremos consertar nossos erros. Esse que é o verdadeiro jejum. Não adianta eu estar bonitinho fazer jejum hoje, vou para a igreja, sai daqui, vou chutar o gato, vou chutar o cachorro, vou xingar, vou brigar no trânsito, vou mandar a vizinha. Esse é o jejum que temos que fazer, é esse que Deus, era esse que Jesus falava. É preciso estar com o coração puro, o seu íntimo puro, para que você possa realizar os milagres da vida. E nós podemos fazer isso. Jesus disse, vocês podem fazer o que eu faço. E por que a gente não tenta? Para a gente mudar. Está na hora, meus irmãos, da gente começar a fazer o jejum certinho, para que a gente fique muito mais feliz. Eu te garanto que você vai ser uma pessoa muito mais feliz quando você começar a ser adepto a esse jejum, o jejum da alma. Pois bem? Deu para entender o que é jejum agora? Jejum não é você quer, jejum é deixar de comer, não. Você enfraquece o seu corpo. É deixar de ter pensamentos negativos. Esse sim, que é o verdadeiro jejum. É deixar de ter pensamentos negativos. É deixar os vícios da gente julgar, a inveja, o orgulho, o ego. A partir do momento que você fala mal de um diabo, você já está dando um alimento pesado para a alma. Está entendendo?
A gente tem que dar pensamentos bons. A oração é o melhor alimento que tem para a alma. O pensamento positivo, o pensamento bom, o pensamento carinhoso, o amor ao próximo. Amor ao próximo. Quando você ama o próximo, você está amando a Deus. Quando você está amando um bichinho desse, uma vida, uma planta, você está amando a Deus. As coisas que Deus fez para você, para lhe servir. Está entendendo? Então está explicado, então, o jejum. Vamos mudar de vida, meus queridos. Vamos mudar. Vamos entrar na sintonia do amor e do afeto pelo outro. Boa noite. Muito obrigado.